Hoje, aqui no Evangelho, vai falar sobre quem é Jesus para Pedro, quem era Jesus para Herodes, né? No Evangelho de ontem. Ele queria ver Jesus, mas para fazer mal, né? Não para adorá-lo. Mas quando a gente vem na missa, a gente vem adorar Jesus mesmo? Ou a gente vem questionar ele de muita coisa? Porque o que sabemos dele talvez seja pouco demais. Por mais que talvez alguns de vocês aqui tenham intimidade com Deus, busquem a missa com frequência, ainda assim, nós não conhecemos Jesus a fundo, profundamente. A nossa visão dele pode ser muito diferente. Pode ser que para alguns aqui nessa missa, Jesus seja só um milagreiro. Então, se ele é só um milagreiro, então eu só vou buscar os milagres quando eu vou na missa. E por isso que alguns só vão, tem católicos que só vão na missa de cura. Mas toda missa é de cura, porque quem vai curar a nossa vida, quem cura a nossa alma é Jesus, então toda missa é cura. Jesus que nos cura. Mas muitos só vão nessas missas e não vão no domingo. Então isso pode acontecer também. Então pensar que toda missa o Senhor quer nos curar das nossas enfermidades. Mas se a minha visão dele é um milagreiro, então eu só vou pedir algo para ele. Igual quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, eu chego lá, pego meu carrinho, coloco o que eu estou precisando e vou embora. Será que a gente faz isso quando vem na missa? Só vem pedir e pouco oferecer? No ofertório é o momento onde nós oferecemos nossos sacrifícios a Deus. E quantos de nós temos sacrifícios a oferecer? Seja os vícios, pecados, seja uma dor física, emocional, seja uma calúnia, uma perseguição, sei lá. São tantos sacrifícios. Então aqui no Evangelho de hoje, aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado. E os discípulos estavam com ele. Esse lugar retirado que o Senhor está, é a própria casa dele, que é a igreja. E ele estava com os discípulos. Aqui, quem são os discípulos dele? Cada um de nós, que estamos nesse lugar retirado, nessa igreja, nessa missa de semana. E assim como estava Jesus com os 12 aqui. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Essa compreensão de Jesus dos outros eram diversas, cada um falava uma coisa. Há pouco tempo atrás aí a gente já escutou esse evangelho, aqueles que vão na missa com frequência. Aí para o padre ter que falar, nossa, o que eu vou falar na homilia de novo? O Senhor sempre nos traz algo novo. Será que a percepção de Deus, de Jesus Cristo, que as pessoas lá fora têm, será que é a mesma que a gente? Talvez a tua visão de Jesus é o milagreiro. Talvez seja o crucificado. Só o crucificado. Aquele Jesus que sofre na cruz, mas que não ressuscitou. Pode ser que os teus sofrimentos hoje sejam só sofrimentos, mas sem a fé da ressurreição. O que você está passando hoje na tua enfermidade, seja ela emocional, física, pode ser que não tenha um pouco ali de ressurreição. Parece que vai ser só isso mesmo. Quantos católicos vivem a fé assim? Eu estou sofrendo, não aguento mais, e como se não fosse passar tudo isso. Onde está a nossa fé? Jesus não é só o Jesus crucificado, embora ele foi o que fez milagre e o que sofreu na cruz. Outros pregam Jesus ressuscitado. Então, tudo é festa, tudo é maravilha. É interessante isso, porque se a gente for pegar por faixa etária de idades, esse Jesus milagreiro, que faz só coisa boa, poderia ser o olhar de uma criança. Olha meu sobrinho ali correndo para lá e para cá, o João. Para o João de 4 anos, Jesus é tranquilo, é só milagre, só as contas quem vai pagar é o papai. Então, está tudo bem para ele. Não tem preocupação. Talvez só vê o lado bom de Jesus, no sentido de fazer algo por mim. É assim, talvez o João, ele consegue ver essa percepção do pai dele, né? Não, meu pai cuida de mim, é meu herói, ele faz algo por mim, tudo. Não conseguem perceber o pai que é crucificado nos problemas, na saúde, nas dívidas, sei lá, nas emoções.
Talvez para algumas pessoas de mais idade ou alguns adultos, tenham uma visão do Jesus ressuscitado, né? Da doença, da enfermidade, da cruz, do matrimônio, da questão de educar os filhos. Talvez para o adulto a percepção de Jesus seja mais essa. Olha que interessante, eu nem tinha pensado em falar isso na homilia, mas veio, tá vendo que bonito? Então para o adulto é essa visão mais de cruz, de trabalhar, acordar de madrugada, sustentar a família, educar os filhos. E para os jovens, esqueci de vocês não, seria qual Jesus? O milagreiro, a criança olha Jesus mais assim, talvez. O adulto, mais a cruz. E o jovem, a ressurreição. Acha que nunca vai morrer, ou que acha que tudo vai bem, acha que é tudo maravilhoso. Aquele que venceu o pecado, venceu tudo. Mas talvez o jovem seja mais essa visão mesmo do Jesus ressuscitado. E esquece que quando vocês forem adultos, ou alguns de vocês já devem passar pela cruz. Mas ela talvez não seja tão grande ainda como é para os pais de vocês, que tem a cruz de acordar cedo, trabalhar, sustentar, o matrimônio. Então são muitas cruzes. Os adultos talvez estão entendendo o que eu estou falando aqui, que talvez na tua vida você consiga enxergar mais esse Cristo que está na cruz, do que o milagreiro, do que o que faz milagre, como o olhar de uma criança que não se preocupa tanto. E talvez falta um pouco do que os jovens têm, sabia? Dessa visão de Jesus ressuscitado, que venceu a cruz, que venceu a morte. Mas a preocupação nossa de ficar só nisso, no ressuscitado, é quando vem a cruz a gente não está preparado para ela. E é aí que muitos jovens sofrem, porque acha que a vida é mansa, acha que tudo é fácil, não sabe o duro que os pais dão para manter a casa, e acha que não vai morrer, que não vai sofrer, que não vai ficar doente. É uma visão errada. Então, qual é o convite que o padre quer fazer? Para mim também, para cada um aqui, temos que ter essas 3 visões de Jesus. Ele fez milagre, não fez? Sim. Então, ter esse Jesus da esperança que na tua vida, no teu casamento, na tua dificuldade como jovem, como criança, o milagre vai acontecer. Jesus fez milagres. Ele é o Jesus dos milagres também. Mas quando tiver a cruz e passando por ela, ele também não passou por ela? Você também vai passar por ela. Você vai ter a tua cruz para levar a cada dia. Jesus falou, quem quiser me seguir, pegue sua cruz de cada dia. Negue a si mesmo e siga-me. Então você vai ter. Mas aí tem a terceira visão de Jesus, que é a melhor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as dificuldades. E aí que ficou na missão dele, pública, uma coisa muito clara, que foi a visão dos 12 de um Jesus milagreiro só. E aí quando era só essa visão, uma visão de criança, um pouco ingênua, muitos pararam de seguir ele quando viu que a cruz estava chegando. Mas será que você não está pensando em deixar a tua igreja, a tua fé, ou a tua família por causa da tua cruz? Porque você não consegue ter a esperança da ressurreição ainda? Quantos de nós abandonamos? Assim como os 12 abandonaram, só João que ficou lá. Mas os outros abandonaram Jesus na cruz, porque achou que ele ia fazer milagre o tempo inteiro. Talvez não aconteça isso na nossa vida. A gente acha que a nossa vida vai ser só milagres, e quando vem a cruz a gente não consegue lidar com ela. Então é pensar, Senhor, me faz te amar inteiramente, me faz acreditar nos milagres na minha família, me faz acreditar que eu vou passar pela cruz, mas o Senhor está comigo, e que depois da cruz vem a ressurreição. Então ter essa visão de Jesus, Jesus inteiro, Jesus que faz milagres, Jesus que sofreu a cruz, e o Jesus que ressuscitou. Que Ele possa ressuscitar também a nossa fé, que Ele possa ressuscitar muitos que talvez está com uma visão errada dele, né? Que nessa Santa Missa a gente possa ter isso no coração, fazer ter um conhecimento de Jesus perfeito, como vai falar aqui no Evangelho depois, quando ele pergunta para Pedro e para os 12, e para mim, quem eu sou para você? Essa pergunta ele quer fazer para nós também hoje. Você que veio nessa missa sexta-feira, eu sou quem para você? Eu sou o milagreiro só? Eu sou só o crucificado? Eu não venci a morte? Ou eu sou só o ressuscitado que não sofreu? Então que a gente tenha essa visão dele como Pedro, depois que caiu em si, né? Porque Pedro em algum momento tinha uma visão errada de Jesus também.
Mas depois ele falou uma coisa aqui no Evangelho: tu és o Cristo, o Messias. E quem que é o Messias? Aquele que veio nos salvar, mas para nos salvar teve que se entregar na cruz. Então essa visão de Pedro foi acertada. Então que a nossa visão seja a mesma que a de Pedro nesse ponto. O Senhor veio nos salvar, o Senhor é o Messias da nossa vida. Então salva-nos, Senhor. Salva-nos das nossas dificuldades de cada dia. Então que nessa missa a gente possa ter essa visão de Jesus. Queria convidar você a fechar seus olhos e pensar. Jesus te perguntar, como perguntou para Pedro: meu filho e minha filha, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? E essa resposta é você que vai dar a ele. Que a nossa resposta a Jesus nessa missa possa ser: Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Eu peço, Senhor, pela minha família, eu te peço, Senhor, pela minha saúde, eu te peço, Senhor, pela minha vocação. Me dá a graça de suportar essa cruz, me dá a graça de ter fé na ressurreição, me dá a graça de acreditar nos teus milagres na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse ofertório agora, nós podemos entregar aqui no altar do Senhor todas as nossas dificuldades. Entregue ao Senhor talvez a visão que você tem, que nós temos dele, uma visão errada, uma visão, como o padre disse na homilia, só dos milagres, ou só da cruz, ou só da ressurreição. Que nessa Santa Missa, todo o sacrifício que você está passando, toda a sua enfermidade espiritual, mental, emocional, possa ser colocada aqui no altar do Senhor. Então cantemos o ofertório, oferecendo a Deus a nossa vida.